Quem vos fala aqui é Raimundo Neto. Agora nós vamos falar sobre a consulta médica. A consulta médica, nós aconselhamos que antes dessa consulta, a oração, para que um médico ou profissional de saúde lhe atenda da melhor maneira possível, que seja inspirado pela divindade, pelo poder superior, por Deus, para que faça uma consulta que lhe ajude na recuperação da sua saúde. Antes, também, a gente faz uma pesquisa, quando isso é possível, do médico que vai lhe atender, através de informação das pessoas, um médico que seja referenciado. Às vezes, no serviço público, não tem essa possibilidade, mas sempre que tenha essa possibilidade, procure informação das pessoas sobre a qualidade do médico e o tipo de situação que você tem e a especialização que você deve procurar. Nós temos atualmente 55 especialidades médicas. As mais, assim, gerais, que você encontra com mais facilidade, é a clínica geral, é a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia, que é o acompanhamento da gravidez e o parto. Então, essas são a porta de entrada da maioria das situações. Se você não sabe a quem recorrer, você recorre ao clínica geral, clínica médica ou ao pediatra, em função da idade da criança. Anote as suas queixas e priorize ela. Mesmo que você vá com um rosário de queixa para o médico, você coloca as prioridades. Começa pelas que mais te incomodam, porque é possível que o médico não possa atender a toda a tua demanda. Então, quando chegar ao médico, já tem as priorizações. Procure também ser objetivo. Você está se consultando, você não está consultando seu tio, seu avô, seu pai, a consulta é sua. Então, para não divagar muito, não sair assim do rumo, da objetividade da consulta. Então, o médico vai fazer o que nós chamamos de anamnese. Ouvir as suas queixas, fazer algumas perguntas. Então, de posse dessa anamnese, dessa sua história clínica, aí ele vai lhe examinar. Aí é o exame clínico. Vai ver sua pressão, auscultar, fazer a percussão, a palpação. Todo o exame clínico, também esse exame clínico é limitado para cada especialidade. Por exemplo, a pessoa vai ao otorrino. O otorrino, normalmente, ele vai ver o ouvido, o nariz, a garganta, vai ficar mais localizado. Mas é importante que você dê as informações todas, porque o corpo humano não é uma capitania hereditária, não são vários órgãos assim independentes, como se fosse vários estados do Brasil. Isso aqui é ouvido, nariz e garganta. Tudo isso tem a ver um órgão com o outro, com a glândula, etc. O sistema orgânico ele é integrado, é como se fosse um país, é uma coisa só. Mas tem, naturalmente, as suas especializações. Então é importante a gente dar essas informações que são necessárias para o diagnóstico médico. Porque o médico é como se fosse um delegado, um investigador. Ele tem que ter o máximo possível de informação para chegar ao diagnóstico. Então, depois do exame clínico que o médico faz, de acordo também com sua especialização, aí ele vai pedir os exames de laboratório se houver necessidade. Os exames de laboratório são importantes, mas nós dizemos que a clínica é soberana. Às vezes, mais importante do que o exame de laboratório, que é sujeito a haver algum erro nesse exame de laboratório, a experiência do médico e, em especial, os seus sintomas. Por exemplo, chega um paciente que tem uma série de sintomas, aí a gente pede os exames deu todos normais. Não, rapaz, eu não tenho que lhe passar não, seus exames são normais. Eu não vou receitar um papel, eu vou receitar uma pessoa que está apresentando alguns sintomas que merece a nossa atenção e também
a nossa explicação daquilo que ele está apresentando. E quando a gente não tem essa condição, pode investigar ainda mais ou indicar para um outro profissional, colega nosso, que tenha uma condição melhor de investigar e tratar aquela situação. Os exames complementares, como eu disse anteriormente, são muitas vezes necessários. Tanto os exames de sangue, que vão dar muitas indicações sobre o estado do paciente, como também os exames de imagem, desde o ultrassom, a radiografia, as tomografias, ressonância magnética e diversos outros exames, que existe uma variedade imensa de exames complementares. Com posse disso, o médico pode ter um diagnóstico, ou uma impressão diagnóstica, uma hipótese diagnóstica. Ainda não firmou o diagnóstico, não é obrigado ele fazer um diagnóstico com precisão da primeira vez. Ele precisa de todos esses dados para chegar a uma conclusão diagnóstica. Em função disso, aí vem o tratamento. O tratamento também é importante que você entenda o porquê do tratamento, o porquê da medicação que foi indicada e também obedeça às orientações do médico. Por quê? Se você não obedecer e não tiver o resultado esperado, a responsabilidade é sua. Não foi a indicação do médico, foi a sua que alterou, melhor dizendo, aquelas indicações. Então o médico está confiante que você está seguindo aquelas orientações e que naquele caminho que ele tem experiência, que ele tem a prática disso, e também com outras e muitas outras pessoas, muitos outros pacientes que ele utilizou o tratamento e deu certo, e seu tratamento não deu por quê? Porque você não cumpriu as determinações. Além de tomar os remédios, é importante também ter os cuidados, que não é só remédios. Às vezes os cuidados são até mais importantes do que os remédios. Tudo isso nós falaremos posteriormente em todos esses detalhes. E o tratamento tem também o acompanhamento. O paciente tem que ser acompanhado até o médico dar alta daquela situação. Nós aconselhamos, a medicina aconselha o check-up, uma vez por ano até os 60 anos. Após essa idade, fazer 2 vezes por ano, de 6 meses, esse check-up. Isso em linhas gerais, porque cada caso é cada caso. Tem pessoas que precisam fazer essa avaliação com muito mais frequência. Temos que também fazer a diferença de uma urgência e de uma emergência. Uma urgência precisa de um tratamento rápido, mas não existe um risco assim eminente de vida. Enquanto que a emergência, sim. Vamos dar um exemplo. Uma fraturou, está com o osso quebrado. Mas ele pode esperar, ele não vai morrer por conta daquilo. Então tem um tratamento, não está colocando a vida dele em risco. Estamos falando assim de uma maneira geral, porque se a pessoa tiver uma fratura exposta, com uma lesão vascular, perdendo sangue, aí ele pode morrer por conta da fratura e as consequências da fratura. Ou então politraumatizado, está cheio de fratura, mas essas fraturas estão determinando uma perda sanguínea intensa, então é uma emergência. Então a emergência é quando existe um risco eminente de vida. E a urgência é um caso que precisa de um tratamento o mais breve possível, porém não existe esse risco de vida.